pega uma água para a gente mesmo. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar as características dos que rejeitam e dos que se submetem a Cristo. O texto que nós lemos aqui em Lucas faz parte de uma sequência de ensinos. Obrigado, Deus abençoe. Em que Jesus vai estar falando justamente sobre esse tema. E é uma sequência longa, que vai até o capítulo 19, verso 44. Jesus vai abordar essa questão de rejeição e ensinando por parábolas o que é o reino de Deus. E características também daqueles que se submetem a este reino. Essa sequência ela não está em ordem cronológica, mas ela está descrita de forma harmônica, para que é como se fosse um compilado de passagens sobre esse tema, que Lucas, no seu evangelho, colocou junto. Lembrando que Lucas, originalmente, escreveu esse evangelho para os gregos, que eram um povo muito culto. A cultura helenística era, vamos dizer assim, o top 10, o top máximo da cultura mundial. Enquanto os judeus tinham a religião, os gregos tinham a literatura, os poetas, os filósofos e até em outras áreas os gregos se destacavam. Tanto que o grego, falado na época, o grego koiné, era o idioma oficial. As pessoas procuravam aprender o grego para se comunicar com estrangeiros, mais ou menos como o inglês é hoje, né? Então, Lucas, ele faz um compilado aí dessa situação de rejeição a Cristo e coloca praticamente tudo junto no seu evangelho. Então, é desprezado ali ordem cronológica, tá? E isso vai até o capítulo 19, verso 44. E assim que nós entendemos as parábolas que estão ali, falando acerca do reino de Deus. Bem, nós vamos meditar sobre isto e buscarmos aplicações práticas para a nossa vida. A vida de Jesus era um grande ensino sobre realidades espirituais. A rejeição aqui, os samaritanos não o receberam porque ele ia para Jerusalém. Se você olhar aqui, verso 53, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. É bastante interessante isso, porque nós sabemos que existia um preconceito entre judeus e samaritanos. Mas neste texto você vai reparar que havia no semblante de Cristo algo diferente. Veja no versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, o que significa isso? Estava terminando o ministério de Cristo. Este momento aqui da história do ministério de Cristo é o final da caminhada. Jesus saindo da Galileia e chegando em Jerusalém para completar o seu ministério. Ele começa o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. E em Jerusalém, então, ele vai completar a sua obra redentora. E olha só o que Lucas descreve aqui, que eles perceberam: o semblante de Cristo. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Manifestou-se no semblante dele. E enviou mensageiros que o antecedessem. Verso 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele, olhe só, o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Não é apenas um fato, irmãos, de preconceito regional ou de discriminação, porque os judeus eram de uma linhagem mais pura e os samaritanos de uma linhagem mais misturada. Não é só isso que se trata aqui. Aqui se trata de uma questão espiritual. E Jesus, ele ia para Jerusalém e ele iria cultuar a Deus antes de completar a sua obra redentora. Então nós vemos que a rejeição a Cristo, ela não passa somente por aspectos do pensamento humano, do livre pensamento humano.
do que eu considero certo, do que eu considero errado, de etnias que as pessoas gostam, de etnias que as pessoas não gostam, de pessoas que as pessoas simpatizam ou de pessoas que as pessoas não simpatizam. Existe aqui uma raiz espiritual que traz oposição à obra de Cristo. Lembrando que essa obra de Cristo ela é feita até hoje, até a consumação dos séculos. O que quer dizer isso? Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para buscar e salvar o perdido. Ou seja, enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa está respirando, ela pode ser alcançada por Cristo e ser salva. Ela não está sendo julgada por Cristo. Não está sendo julgada. Mas, após o término desta vida, o julgamento será sem misericórdia. Porque Deus demonstrou o seu grande amor para conosco, enviando o seu próprio Filho para morrer o justo pelos injustos. Enviou o seu Filho para os ímpios. É isso que a palavra de Deus faz, nos chama de ímpios. A nós, todos nós. E nos alcançou pela graça, não por obras ou méritos nossos, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Cristo. Então os samaritanos, eles rejeitam a Cristo neste momento. E nós vamos ver que outras rejeições aconteceram com Cristo por vários motivos. Vamos ver ali a rejeição dos galileus, no Evangelho aqui de Lucas mesmo, capítulo 4, verso 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o precipitarem para baixo. Aqui é uma tentativa de homicídio. Eles intentavam matar Cristo, porque a sua pregação os incomodava tanto. Cristo ele entrou na sinagoga, foi-lhe dado o direito de ler as Escrituras Santas, ele leu o rolo do livro de Isaías, onde existe uma profecia acerca dele mesmo, e ele leu diante dos judeus e falou: este sou eu, este que vos fala. Testemunhando para os judeus que o próprio Deus se fez um de nós, para alcançar aquelas pessoas, para salvar aquelas pessoas, como para salvar a cada um de nós. E aquelas pessoas então, elas priorizaram os conceitos da sua religião e não a palavra de Cristo. Seria como se nós começássemos a priorizar as tradições reformadas e não Cristo. Seria como se nós começássemos a dar um valor maior a Cristo, de coisas que não têm valores maiores do que Cristo. Cristo é a plenitude dos tempos, Cristo é o Rei do universo. O universo é mantido pelo poder da palavra de Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Mas aqueles homens, aqueles galileus, rejeitaram a Cristo. Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, rejeitaram a Cristo também. No próprio Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Ora, enquanto os judeus rejeitavam a Cristo, porque as palavras dele, de certa forma, iam contra aquele complexo conjunto que os fariseus incluíram na fé judaica ortodoxa, os gentios rejeitavam por medo. Amavam mais as trevas do que a luz. A luz do mundo veio aos homens, mas os homens o rejeitaram, porque amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. E esta é a realidade do ser humano. Basta cada um de nós olhar para nós mesmos. Pelo menos eu falo por mim, não falo por todos. Falo por mim. As minhas obras eram más. E quanto mais nós conhecemos de Cristo, quanto mais nós conhecemos da luz de Cristo, mais nós vemos o quanto nós estamos distante disso, e mais nós vemos o quanto é urgente e necessário que nós nos aproximemos dele e clamemos a ele por misericórdia. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, nós não vamos ficar super-homens, cheios de poder. Não. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, nós vemos quanto miserável espiritualmente nós somos.
E como nós tendemos para o que é mal e errado. E quanto nós precisamos da misericórdia dele. E quanto isso é graça de Deus. Porque ele poderia simplesmente ter feito como ele fez na época do justo Noé, com o dilúvio, e fulminar toda a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não tenho noção, na minha idade, de quantas vezes eu já pequei contra Deus. Isto é miséria espiritual. E isto mostra claramente que nenhum de nós está a ponto de ser cabeça de igreja, chefe de igreja, chefe espiritual, doutor de espiritualidade não sei o quê, bacharel de espiritualidade. Nenhum de nós está em condição disso. Ao contrário, nós estamos no ponto de clamar a Ele e pedir misericórdia. Perdão, Senhor. Perdão porque sou pecador. É como Cristo, quando Ele dá um exemplo dos dois homens, o fariseu e o publicano, que foram orar. E o fariseu orava dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador. Antes oro várias vezes por dia, conheço a lei, faço isso e faço aquilo. Obrigado, Senhor. Enquanto o publicano, ele não ousava nem olhar para cima. Ele batia no próprio peito, pedia perdão e falava: sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E Cristo, depois de falar essa parábola, ele pergunta para os discípulos: quem saiu justificado dali? Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. Porque isso quebra todo tipo de orgulho intelectual. Isso quebra todo tipo de orgulho espiritual. O ser humano precisa de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ser humano precisa de Cristo. E Ele se deu voluntariamente para pagar o sacrifício que os nossos pecados mereciam. Ele aguentou naquela cruz do Calvário a ira de Deus contra o pecado. Pecado que eu provoquei. Só podemos responder com gratidão. Ninguém segue a Cristo porque está com medo de ir para o inferno. Ninguém segue a Cristo porque é santo, santificado, consagradão. Ninguém segue a Cristo porque conhece todas as Escrituras e conhece filosofia e conhece história. Ninguém segue a Cristo porque é a religião dos seus pais. Ninguém segue a Cristo porque é reformado. Ninguém segue a Cristo por nenhum desses motivos. Só existe um motivo de seguir a Cristo. É gratidão. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Eu posso amá-lo porque o Senhor me amou primeiro, senão nem isso ia conseguir. Obrigado, Senhor. Somente por gratidão podemos seguir a Cristo. E depois, os próprios judeus, novamente, aqui em Lucas, capítulo 13, verso 34, também rejeitaram a Cristo. Olha só, Jerusalém, Jerusalém, o próprio Cristo falando. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Sabe por que eles faziam isso? Por um orgulho de religião. Eles achavam que eram o povo escolhido e que era a única religião certa e que tal, e quando vinha alguém pregar outra coisa, eles simplesmente matavam aquela pessoa. Hoje as pessoas não matam porque tem medo das consequências de prisão, mas odeiam ferozmente rangendo os dentes. Se pudessem matar, matariam. Olha só, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Agora olha o que Cristo fala aqui, irmãos. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Ele veio para buscar o perdido, mas o que era seu não o aceitou. A luz do mundo veio aos homens, mas os homens rejeitaram, porque amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Sendo isso justificado em nome de religião ou não. Sendo justificado por causa de medo ou de qualquer outra coisa. O fato é que rejeitaram. E certa vez caminhando Jesus, então, ele encontra essa situação que nós lemos aqui, no capítulo 9. Olha só. Capítulo 9, aqui, verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então alguém aqui
Um anônimo, né? O escritor deste fato aqui, Lucas, não registra o nome de alguém, não sabemos quem foi. Alguém que estava ali, voluntariamente falou com Cristo, não foi Cristo que falou com ele. Neste caso, com o outro é Cristo que fala, neste aqui não. Essa pessoa voluntariamente chegou a Cristo e falou: seguir-te-ei para onde quer que fores. Bom, se alguém falasse isso para você, talvez você acreditasse totalmente nisso. Se alguém falasse assim, não, hoje em dia não tem aquela gíria que fala assim, estamos juntos, né? Então, você conta um problema, a pessoa, não, estamos juntos, né? Será que estamos juntos mesmo? É de questionar, né? Se alguém falar assim para você, não, eu estou com você, para onde você for, eu vou junto, nós estamos juntos e misturados, né? Não é assim que fala? E essa pessoa aqui, esse anônimo aqui, ele falou mais ou menos isso aí para Cristo, olha só, ele chegou do nada, Cristo não perguntou nada para ele. Lembra o terceiro mandamento? Não chama o nome do Senhor teu Deus em vão? Chamar o nome de Deus em vão pode incluir também dizer em nome de Deus o que Deus não disse, ou falar para Deus algo que você não vai cumprir. Por isso que nós não fazemos votos. Nós não devemos fazer votos a Deus. Não é proibido, você quer fazer, você faz, mas se fizer vai ter que cumprir. E essa pessoa então chegou para Cristo e falou: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas olha a resposta de Cristo. Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Cristo está falando? Os que priorizam o conforto, a segurança e o bem-estar, e colocam essas coisas acima dele, essas pessoas não vão segui-lo. Quantas pessoas estão procurando no cristianismo segurança, bem-estar, conforto? Tem pessoas procurando até riquezas, até prosperidade material, construir empresas, ter carro do ano, e mais um monte de coisa, não ficar doente, e quantas outras coisas. Essas pessoas vão se decepcionar na caminhada com Cristo. Essas pessoas vão se decepcionar. Essas pessoas depois elas vão falar mal de Cristo. Essas pessoas que agora que pensam que o cristianismo vai oferecer para ela riquezas e prosperidades materiais e coisas assim, essas pessoas futuramente poderão estar nas redes sociais falando mal de igreja, falando mal de pastores. Elas vão fazer isso, porque elas estão, o fator motivador delas está errado. Elas não estão buscando a Cristo por gratidão, mas querem benefícios. Não que Deus não dê os benefícios, Ele até dá, Ele dá. Bem nenhum Ele só nega aos que confiam nele, como diz o Salmo 103. Mas essas pessoas não estão buscando por gratidão, essas pessoas não entenderam o Evangelho. Obrigado, Senhor, que se esvaziou da glória de ser Deus, servido pelos anjos, adorado, para pisar nesse mundo tenebroso, no fundo do abismo, num corpo humano incorruptível, passar por tentações, sofrer dor física, sofrer abandono, sofrer agressões, sofrer traições, sofrer decepções, por amor a mim. Obrigado, Senhor. Raposas não têm covis, não tem problema, Senhor. Estando com os senhores, estaria bom. Essa deveria ser o nosso pensamento. Para onde iremos nós? Com todo o nosso conforto, para onde iremos nós? No dia em que Ele nos chamar, o que diremos a Ele? Faremos como aquele homem que tinha uma grande plantação e teve uma super safra e pensou: vou destruir meus celeiros, construir celeiros enormes, guardar tudo e nunca mais vou trabalhar e vou falar para a minha alma. Olha como ele se ilude, como ele se engana. E vou falar para a minha alma: come, bebe, regala-te, porque tem bens para muitos anos. E Cristo diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem para dar? Para quem será? Você vai dar o quê? Os teus celeiros cheios de grãos? Se é Deus que abençoa o fruto da terra? Se Deus não tivesse abençoado o fruto da terra, você não teria um grãozinho de milho aí dentro. O que você tem? Para quem será? E é assim, irmãos. E depois segue aqui o verso 59. A outro disse Jesus, aquele voluntariamente falou com Cristo. Para esse aqui, Cristo se dirige a essa pessoa aí, também um anônimo. A outro disse Jesus: segue-me. Olha só, o convite, o chamado do Evangelho: segue-me.
O chamado do Evangelho, o convite do Evangelho é seguir a Cristo. Esse é o convite do Evangelho. E quem lê isso aqui pode pensar, não, mas este homem ele não disse não. Este homem, ele tinha intenção de seguir. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso aqui chama-se procrastinação. Ah, Jesus está falando que não pode sepultar o pai se ele morrer? Não pode, e devemos fazer isso. Nós devemos estar lá. Mas nós não devemos deixar Cristo para depois porque meu pai morreu. É isso que Cristo está falando. Em primeiro lugar, o reino de Deus e toda a sua justiça e todas essas coisas que são necessárias para nós, nos serão acrescentadas. A outro disse Jesus, verso 59, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Primeiro. Como assim? Permite, Senhor, eu vou te seguir, mas permite primeiro eu me formar na faculdade. Senhor, eu vou te seguir, mas depois que eu casar, eu vou te seguir plenamente. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu aposentar, porque eu trabalho bastante, e eu preciso sustentar os meus filhos, e quando eu tiver tempo estarei em todos os cultos, e nunca mais quebrarei o quarto mandamento. Mas primeiro deixa eu resolver a minha vida pessoal. Primeiro deixa eu cuidar das minhas coisas. Depois eu vou segui-lo. Nem sabe se haverá depois. E Jesus chama aquele homem de morto. Morto espiritual. Conforme Paulo fala aos Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou e nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Olha o que Jesus respondeu para ele, verso 60. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nós não sabemos se aquele homem aceitou isso ou não. Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que essa mensagem é para todos. E alguns rejeitam e outros aceitam. É isso que nós sabemos. E não importa para nós, neste momento, tomara que ele tenha aceitado. Mas não vai fazer diferença nenhuma para nós, neste momento, se aquele homem aceitou ou não. Sabe o que vai fazer diferença? É se você vai aceitar ou não. É isso que vai fazer diferença. E depois, primeiro, que Jesus fala para ele, né? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Os que dão às situações dramáticas e tristes da vida importância maior do que seguir a Cristo, essas pessoas não seguirão a Cristo. A não ser que elas sejam quebrantadas, a não ser que elas se arrependam. Eu falo, perdão, Senhor, porque eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Me perdoe, agora os meus olhos espirituais estão sendo abertos. Me perdoe. Mas eu temo que a grande maioria das pessoas vão na procrastinação. Quem sabe depois? Eu não sei, ainda sou tão jovem, né? Não é bem o meu caso, mas ainda sou tão jovem e tem tanta coisa ainda pela frente e tudo mais, talvez pense assim. Irmãos, um assunto de extrema seriedade deve ser analisado com muita seriedade. E depois vem aqui o verso 61. Outro lhe disse, veja que são 3, né? 3 anônimos. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Mas olha o primeiro aqui de novo. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas não é uma coisa boa isso? Despedir das pessoas da casa? Claro que é, né? Não, mas a Cristo ele não está falando que não pode despedir-dos da casa. Ao contrário, o Evangelho fala que nós devemos cuidar da nossa família. E quem não cuida da família, negou a fé e é pior do que o infiel. É isso que fala. Pessoas que colocam, por exemplo, a igreja acima da família, estão negando a fé e são piores do que o infiel. O nosso compromisso, a nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, Deus acima de tudo, obviamente, em primeiro lugar, certo? E a nossa família, tá? Então, ele fala assim, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe o que é isso? Jesus falou outra vez, ele fala assim, quem não aborrece mãe, pai, marido, mulher, filho, filha,
por amor de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Ah, eu não vou cultuar não, porque a minha esposa não gosta da igreja. É a realidade, irmãos. É a realidade. A tua esposa não gosta da igreja. A tua esposa vai, no dia mal, ela vai salvar você ali, né? No dia que pedirem a tua alma, né? Você fala, não, mas eu estava lá obedecendo a minha esposa, né? Ou meu filho, ou os meus amigos, meus colegas de escola, ou seja lá mais o quê. Então nós vemos aqui que essas pessoas, de fato, elas rejeitam por diversos motivos e continuam rejeitando. Hoje no mundo, pessoas rejeitarão. Amanhã no mundo, pessoas rejeitarão. E quanto tempo durar este mundo, pessoas rejeitarão. Mas o que Jesus ensinou para cada um de nós? Que o fato de servi-lo não nos garante uma vida de luxo e riquezas. Ao contrário, às vezes nos tornamos pessoas com menos recursos financeiros que teríamos se nos ocupássemos com outras atividades. Ainda assim você quer seguir Cristo? Pode acontecer isso. Que os mortos espirituais não conseguem enxergar as realidades espirituais do alto, nem desejam vivê-las. Para o homem natural, morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2, é absurdo deixar de sepultar o próprio Pai para ir seguir a Cristo. Para este, seguir a Cristo poderia ficar para depois. Você quer seguir a Cristo assim? Ah, Senhor, quando der eu vou no culto, quando estiver disposto eu vou cultuar. Ah, eu acho que não precisa guardar o quarto mandamento não, acho que aí tem muito legalismo, né? Tem muita... É meio fanático o negócio, é meio corolla, né? Não sei mais o que falam por aí, né? Ah, quando eu estiver disposto eu vou no culto. Que a missão de Cristo é tão urgente que aquele que coloca a mão no arado não poderá sequer olhar para trás, muito menos perder tempo com formalidades sociais. Ah, não vou cultuar não, hoje é aniversário da minha neta, então não vou no culto não. Muitas pessoas não seguirão a Cristo, pois valorizarão mais suas próprias vidas do que o autor da vida. De fato, muitos rejeitarão a Cristo, como os que rejeitaram no passado, mas há os que se submetem a Ele. E eu quero terminar esse sermão falando sobre isto. Se você quiser abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41, nós vemos uma multidão de mais de 3.000 pessoas que se arrependeram e decidiram batizar-se para seguir a Cristo. Depois de escutar a pregação do apóstolo Pedro, Atos 2,41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Também os que com alegria atendiam unânimes ao chamado do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir aqui do verso 4. Entre mentes os que foram dispersos, esses que foram dispersos eram cristãos que viveram a primeira perseguição da igreja. Logo que mataram Estevão apedrejado, veio a primeira perseguição da igreja e vários cristãos foram dispersos. Esses foram dispersos, mas pregando a Cristo por onde iam. E olha só, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Hoje esses dons extraordinários, eles não existem mais, eles cessaram. Deus continua fazendo milagres, mas ninguém mais está capacitado com esses dons extraordinários. Mas a palavra continua sendo pregada, e muitos receberam com alegria, como hoje ainda muitos recebem com alegria. E os que não se deixam levar pela pressão dos outros, ou pela opressão, nem pela pressão nem pela opressão da maioria, mas glorificam a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 44 a 49.
No sábado seguinte, afluiu... Aqui é o 13 mesmo? Deixa eu ver se eu estou no 13. É o 13. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Está vendo aqui? Havia uma oposição à pregação de Paulo. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Perceba aqui, a própria pessoa se coloca na condição de perdido. Deus apenas mantém essa pessoa na própria condição que ela se colocou. Não é que Deus manda a pessoa, não é que Deus predestinou essa pessoa para o inferno, não é que Deus elegeu, não existe eleição para o inferno. Eleição é para o céu. Essas pessoas estão na miséria espiritual que elas mesmas se colocaram. Tá? Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Percebe? A eleição é para o céu. Da multidão dos perdidos, Deus elegeu a sua igreja para o céu e manteve em miséria espiritual aqueles que se colocaram nessa própria miséria espiritual. Com alguns, Deus tratou com justiça. Com outros, Deus tratou não com justiça, mas com misericórdia. Mas a nenhum deles Deus tratou com injustiça. Essa frase não é minha não, é do Sproul. Mas ela tem fundamento. E eu quero terminar, amados irmãos, esse sermão dizendo que certa vez, Cristo, observando as multidões, observando que as multidões o abandonaram, disse a seus discípulos que se eles quisessem abandonar a Cristo, poderiam também. Mas Pedro respondeu: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Irmãos, conscientes disso ou não, você e eu, necessariamente estamos em um desses dois grupos. Ou o grupo dos que vão rejeitar a Cristo e perecer, ou no grupo dos que terão gratidão e falar: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo isso que o Senhor fez. Não sou digno disso. E nem sei por que eu, mas obrigado porque o Senhor me alcançou com a sua graça. E me ajude a lutar contra esse pecado que tão tenazmente me assedia, como diz o autor da carta aos Hebreus, para que eu consiga ir de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Obrigado, porque teu Santo Espírito habita em mim. Muito obrigado, Senhor. É um tesouro num vaso de barro. Eu não sei se você tem consciência disso, mas ou você está num grupo ou você está no outro. Nós necessariamente estamos num desses dois grupos. Alguns rejeitam porque talvez tenham prioridades diferentes. Ou os que se submetem a Ele porque reconhecem que só Cristo tem palavras de vida eterna. Como Pedro disse: para onde iremos nós? Quando Cristo falou: cadê as multidões? Todos se abandonaram, Senhor. Se vocês quiserem ir, podem ir também. Aí Pedro respondeu: para onde iremos nós? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Talvez você diga: eu vou com as multidões, ainda tenho muita coisa para conquistar nesse mundo, ainda tenho muitos prazeres para usufruir nesse mundo. Mas talvez você olhe para si mesmo e fala: para onde eu irei, se só Cristo tem palavras de vida eterna? Eu quero, como resposta desse sermão, louvemos a Deus mesmos assentados com o hino Rei Sublime. Sobre as milícias do céu.
Convido a amada congregação a que se coloque em pé. Vamos fazer uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, eu peço a gentileza que os irmãos se assentem novamente. Temos alguns avisos. Oremos. Pai Santo, precioso e eterno, glorificado seja o Teu nome, Deus. Te agradecemos pela Tua santa palavra, Deus. Te agradecemos por essa santa comunhão, pelo amor fraterno que existe entre nós. Muito obrigado, Deus, por todos que aqui estão, por todos os que estão reunidos ou se reunirão ainda neste dia para te cultuar. Obrigado pelas famílias que o Senhor deu a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pelo alimento, pelo teto, Deus, por tantas coisas, Senhor, que o Senhor graciosamente nos beneficiou e nos beneficia neste mundo. Mas acima de tudo, Deus, muito obrigado pelo favor imerecido, por ter enviado o Senhor Jesus Cristo, Deus, não para nos destruir, mas para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Nada merecemos, Deus, mas somos felizes porque fomos alcançados pela Tua graça. E queremos responder com gratidão, Deus, durante essa semana. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque temos, Deus, consolo, porque sabemos que não pertencemos a nós mesmos. Então não nos importa se fisicamente vivamos ou morramos, porque sabemos que viveremos eternamente, em paz, ó Deus, felizes, numa alegria intensa, sem mais dor, sem mais tristeza, sem mais pranto, sem mais medo, Senhor, sem mais angústias. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em segurança, lhe pedimos. Nos dê um domingo, dia do Senhor, de paz e tranquilidade na presença dos nossos familiares, dos nossos amigos. Permita, Senhor, se for a Tua graça, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Ser com os que estão enfermos, Deus, se for da Tua graça trazendo a cura e consolando aqueles que estão sofrendo com a enfermidade deles. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Abençoe o nosso país, ó Deus. Abençoe as autoridades que possam, Deus, de uma forma ou de outra, Deus, cumprir a Tua vontade, seja para o bem ou seja para julgamento, mas que a Tua vontade seja feita, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E também lhe pedimos que o Senhor traga paz a Jerusalém. Mas lhe pedimos, Deus, uma vida tranquila, conforme diz a Tua palavra. Orai pelas autoridades, para que tenhais uma vida tranquila. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Os amados irmãos podem assentar-se.